Romanos 8, 15 a 23. Diz o texto sagrado: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus. Quando nós pensamos isso, nós pensamos numa identidade do homem deformada. Identidade deformada. Para nós entendermos o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos estudar o capítulo 7, quando Paulo trava uma guerra entre a carne e o espírito. E ele começa a apresentar a sua vida para Deus e dizer nas suas escritas, quando ele diz: olha, eu procuro fazer o bem, mas eu não consigo. Tenho desejo de fazer o bem, mas o mal me segue. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Há uma força que guerreia dentro de mim, tentando me puxar para baixo. E lá no final, ele diz: olha, eu sou um homem miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? E estava pensando como Paulo se preocupou para apresentar a sua identificação cristã, sua vida para a igreja e também onde ele ia. Paulo tinha uma identidade cristã verdadeira e ele não queria perder o rumo, ele não queria mudar os princípios que ele tinha aprendido pela palavra de Deus, precisava preservar a sua vida. Quando eu estava lendo aqui esse texto, comecei a pensar nesta grande identidade que nós temos e como ela pode ser deformada. O homem do mundo tem identidade deformada e ele precisa de uma transformação. Daí os nossos pensamentos voam para Gênesis, para nós pensar em Jacó, quando ele teve um grande encontro com Deus no Vale de Jaboque, e o anjo lutou com Jacó, e lutou com Jacó, e lutou com Jacó, e Jacó lutava com o anjo. E lá, umas horas, aquela batalha com aquele ser celestial que ele não sabia quem era, o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó e quebrou a perna de Jacó, o fêmur de Jacó. E ele saiu dali manquejando. Houve uma mudança, nunca mais ele ficou perfeito. E até uma lei
escrita por Moisés, Deuteronômio, que existe um nervo na juntura da coxa dos animais daquela perna de Jacó, que o povo de Israel respeita, e nem comiam quando matavam aqueles animais, porque houve uma mudança. Mas Jacó também teve naquele dia uma mudança não só no seu aspecto físico, mas também num contexto mais espiritual, mais moral. Como é o seu nome? E ele, de tanto relutar, diz: olha, o meu nome é Jacó. E a palavra Jacó significa suplantador, enganador, agoreiro, aquele que negocia e engana o seu companheiro. E o anjo diz: a partir de hoje não será mais chamado o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, porque será pai de uma grande nação. Houve uma mudança na moral de Jacó, porque quando ele era Jacó, sua moral não era boa. Quando ele se transforma, é transformado em Israel, sua moral fica boa. Povo escolhido de Deus. Mas também houve uma mudança física. Como é bom quando Deus muda o aspecto físico, moral e espiritual da vida da pessoa. Você consegue ver Deus na vida da pessoa. Quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, ele também dá uma modificada no nome do apóstolo, Bar-Jonas. Simão Pedro, Bar-Jonas. Quando você olha para Abraão, Deus visita Abraão e diz: olha, não será mais Abrão, mas será Abraão. E olha para a mulher, não será mais Sarai, mas será Sara. E Deus vai mudando as coisas, porque Deus tem autoridade para trocar, mudar a vida da gente. E a maior maravilha é quando nós chegamos em Lucas e subimos ao Monte da Transfiguração, encontramos o Senhor Jesus orando com os seus 3 discípulos de confiança, e ele se transfigura, ele muda o seu semblante e mudou de aspecto, mudou de figura. E ele começa a falar com Moisés e com Elias, que apareceram do nada e estavam ali junto com eles. Estava Moisés, estava Elias, mas também estava Tiago, Pedro e João com ele. E eles viram que ele foi transfigurado, sua figura mudou. E eles desejaram muito permanecer naquele lugar, não queriam mais sair dali. E alguém disse: mestre, bom é estarmos aqui, e vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Vamos ficar aqui. Mas era a hora do Senhor Jesus descer do monte. Ele estava transfigurado, mudado, o aspecto do seu semblante. É o que Deus faz na vida do homem, quando ele se entrega para Deus, da mulher, quando se entrega para Deus. Há uma renovação na sua alma, e isso é exteriorizado pela graça de Deus, é exteriorizado pelo dia a dia da vida. E se cumpre a palavra que citei aqui na semana passada. Dentro deles, ele se transforma numa fonte de água viva, brota água viva, que salta para a vida eterna. Glória a Deus, Deus transforma. Quando olhamos para o primeiro milagre que Jesus fez no capítulo 2 de São João, ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Jesus fez muitos outros milagres, e às vezes eu prego sobre isso, e quando eu lembro eu digo: Jesus poderia ter ressuscitado um morto como seu primeiro milagre. Ele ressuscitou vários. Poderia ter curado os leprosos, curou 10 de uma vez só. Jesus poderia ter curado a mulher do fluxo de sangue. Jesus poderia ter dado vista aos cegos, levantado paralíticos, feito tantas coisas, mas ele preferiu fazer como seu primeiro milagre a transformação da água em vinho, porque ele revela nesta atitude a sua maior intenção na vida do homem, que é transformar a vida, mudar a vida. Porque muitas pessoas
receberam o milagre, mas não foram transformados. Receberam grandes bênçãos, mas não tiveram um encontro real com Ele. Por isso ele olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. E todo mundo esperando que Jesus curasse o paralítico. Quando Jesus declarou perdão, criticaram dele. Quem é este homem que pode perdoar pecados? Ninguém na terra tem essa autoridade, senão Deus. Jesus, entendendo os pensamentos dos homens, olha para o paralítico e diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, deu uma pausazinha e disse: levanta-te, glória a Deus, e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou na hora. Glória a Deus. Isso é transformação, é uma mudança. Quando nós lemos aqui nesses textos, o mais difícil que tem de interpretar é esse texto que eu li. Se você ler todo o livro de Romanos, você vai ver a profundidade que tem essa carta. Só numa matéria na faculdade teológica, você estuda 3 ou 4 anos só a carta de Romanos. E esses versículos que nós lemos aqui é o texto mais enigmático, mais difícil que tem de interpretar. Mas dá para nós entender com perfeição que esse texto nos direciona a nós cuidar da nossa identidade para ela não ser deformada. Verso 15: vocês não receberam, nós não recebemos o espírito de escravidão, mas sim recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós recebemos o espírito de combate, de coragem, de guerra, de confronto com as trevas, não com as pessoas. Se for necessário, sim, mas não sendo necessário no humano, a guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Glória a Deus. E o verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do homem, está no homem, mas o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isto fala de uma identidade. Existe um sensor dentro da gente. Existe algo diferente que o ímpio não tem e não conhece. Pedro diz na sua pregação: porque se conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. Por isso eu não brinco com crente, por mais fraco que seja. Eu tenho cuidado com as ovelhinhas, porque dentro de um cristão existe o Espírito Santo de Deus, mesmo que ele esteja fraco, mesmo que ele tenha os seus defeitos, mas ele tem dentro dele algo diferente de todo mundo. E ele está fraco, mas não desiste, porque lá de vez em quando há um sensorzinho que mexe dentro dele, e ele sente Deus na sua vida. Na sua fraqueza ele sente a glória de Deus, e isso vai levando ele de força em força. Glória a Deus. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros também, e somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele nós padecemos, também com Ele nós seremos glorificados. Nós temos uma identidade para andar com Ele, passar as intempéries com Ele e receber a bênção da parte dEle. Daí o verso 18 diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições desta vida presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Não se entristeça, irmão, não desista, não se acovarde, não fica chorando pelo choro do desespero, mas chore por graça, por autoridade, por alegria que Deus te dá, porque essas lutas são passageiras, mas lá na frente há um Deus te chamando com grandes vitórias. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo, e se ele venceu, nós também vamos vencer.
se Ele está conosco, tudo vai passar, e as coisas voltarão normal, e nós continuaremos com a nossa identidade cristã firme na presença de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por alguém que o sujeitou. Quem sujeita os fracos a pecar? Satanás instiga, ele tenta, ele coloca na frente o prato predileto, preferido, ele traz a tentação do tamanho do gosto da pessoa. É necessário graça para dizer não, é necessário graça de Deus para repreender, para desprezar aquilo que não presta, porque Satanás vai oferecer, mas o sangue de Jesus impermeabiliza a nossa vida, o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos protege, e com a graça salvadora que há nele, nós vencemos o pecado, vencemos o inimigo, vencemos as tentações. Ninguém é super-homem, ninguém, todos estamos sujeitos, mas pela graça somos salvos, e isso não vem de nenhum de nós, disse Tito, é dom de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, no tempo em que nós vivemos, nós nunca vimos na história humana tanta tentação que acontece para as pessoas, tantas informações negativas, tantas ideias contrárias, tantas coisas feias, horrendas, terríveis, que são apresentadas, que são oferecidas, algumas de graça, no momento, que custarão caro depois, algumas bonitas no momento, mas serão horríveis depois, algumas doces no momento, mas amarga depois, algumas parecendo ser o caminho da vida, mas sendo o caminho da morte depois, algumas parece que alegra o coração no momento, mas vai amargar o coração depois, algumas parece que traz o antídoto da felicidade, mas vai cravar uma agulha de veneno na alma, para incomodar, para humilhar a pessoa. Esse processo gera comportamentos diferentes. Quantas pessoas que tinham um comportamento bom, identidade cristã, forte, saudável, perdeu a sua identidade, deixou Satanás ludibriar a sua vida, enganar o seu coração, não anda mais pelo caminho do temor, o caminho da verdade, mas anda pelo caminho do erro, porque foi influenciado, não porque queira, mas porque não consegue dar conta da vida espiritual, não consegue se manter na presença de Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro nesses cultos de adoração, para dizer: meu servo, estou aqui, minha serva, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te dar força, para te levantar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer tirar de nós essas coisas ruins e colocar coisas boas, porque hoje, pensando em identidade, em transformação em vida, o que vale parece que é mais a aparência. Os valores estão sendo destruídos, desprezados, desfeitos. O valor da moral, o valor da ética, o valor da família, o valor daquilo que é bom, mas sim a aparência está escravizando as pessoas, moldando as pessoas, trazendo identidade para as pessoas, não identidade feita lá na delegacia, mas sim a identidade da influência que vem e é imposta sobre a vida da pessoa. E a pessoa se sente inspirada por aquilo e se deixa levar e muda da água para o vinho. E aquela mesma pessoa que você vê hoje, amanhã não é a mesma. Conta-se que Leonardo da Vinci, quando foi desenhar o quadro da Sagrada Família, da mesa da ceia, ele procurou, com muita dificuldade, achou um homem que representasse Jesus. Pintou o quadro e faltava completar o quadro. Precisava achar um
que representasse Judas Iscariotes. E por 20 anos, ele foi nas praças, nos subúrbios, nas periferias, nos lugares de encontro de drogas, de bebedeiras, para ver se achava um homem que tivesse uma aparência horrível, que representasse Judas Iscariotes. E um dia, cansado de procurar, ele encontrou um homem, e disse: esse homem pode representar Judas Iscariotes. Se assentaram, começaram a conversar, e ele foi escrever ali, anotar os dados, a identidade daquele homem. E depois de algum tempo conversando, escrevendo, ele chegou na conclusão que ele tinha encontrado o mesmo homem que há 20 anos atrás representou o Senhor Jesus para o desenho daquele lindo quadro, e agora estava representando Judas Iscariotes. Queridos irmãos, que Satanás não tenha força de roubar a nossa identidade cristã. Não estou falando da nossa identidade física só. Isso tem um valor. Quando nós buscamos entender quem nós somos e pensamos na nossa identidade física, nós pensamos num conjunto de características: sexo, cor, naturalidade, família, paternidade, o pai, a mãe, de onde veio, a raça. Se procura tudo isso para escrever, anotar e sair uma identidade, uma cédula de identidade que nos identifica quem nós somos, a raça, a idade, tudo. Isso é uma identidade. Mas quando nós pensamos do lado cristão, nós pensamos numa identidade de alguém que tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Independente da sua identidade está velha ou nova, independente da sua raça, independente do seu grau de instrução, independente de quem ele é, quantos diplomas tem na parede, quanto de dinheiro tem, independente da função que tem, o cargo, a posição social, mas ele tem uma identidade com Cristo Jesus, glória a Deus, e ele pode brilhar para a glória do Pai, aleluia. Não deixe a tua identidade ser moldada pelos padrões das mídias sociais. Essa identidade precisa ser expressa por aquilo que nós defendemos, nossos valores, ser expressa por aquilo que nós aprovamos, nossas ideias, nossos propósitos, expressa pelo nosso caráter, apresentado pela nossa lisura com Deus, apresentado pelo nosso tempo com Deus, a nossa oração, nosso louvor, nosso propósito. Vai apresentando a sua identidade como cristão, as trevas vão se abrindo, o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado, e nós vamos sendo vencedores. Eu testifiquei, não lembro aonde, essa semana, mas eu testifico aqui de novo, talvez o irmão até esteja aqui. Chegou um irmão de fora, morar na nossa cidade, ele foi trabalhar numa grande empresa, chegou lá 2 ou 3 só, que faziam parte da igreja, mas na hora do café, um pouquinho antes, o patrão mandou todo mundo ficar ali, em pé, e disse, antes de comer, tomar café, orar a Deus, todo mundo orando. Chega lá no outra loja de automóvel, pessoal orando. Ele disse, pastor, eu estou numa cidade que eu não imaginava, que aqui todo mundo ora, todo mundo glorifica a Deus. Aqui falar de Deus não ofende ninguém, falar a palavra de Deus não fere ninguém. Eu estou maravilhado, porque até as pessoas que ainda não são da igreja têm prazer de orar a Deus. Eu disse, essa é a maravilha, vai nos cultos das nossas campanhas, que você vai ver, todo mundo que está na igreja tem prazer de se ajoelhar. A igreja não força, a igreja orienta, mas não força. Mas as pessoas têm prazer, sabe por quê, irmãos? Porque há uma porta divina aberta nessa cidade, onde tem gente que brilha como luz, tem gente crente aqui que jejua, que ora, que busca o Senhor, e passa uma ideia de um cristianismo maravilhoso, glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, aleluia. Nós temos a nossa identidade, mas Deus tem a sua identidade sobre nós. Ele nos carimbou, Ele nos marcou, Ele colocou o nome de Cristo na nossa vida.
E quando nós oramos, se Deus olhar para nós, Ele vê um pecador. Mas Ele olha para a cruz de Cristo. E da cruz o reflexo dá em nós. E Ele vê luz de Cristo em nós. E pelo sacrifício do Calvário, Ele tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos para Deus. Xalabachuricadará. Aleluia, 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 aleluia. Xalabachuricadará. Oh, glória. Uma presença tão real de Deus dessa noite. A presença tão real do Espírito Santo dessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Desde o princípio do mundo até agora, nessa trajetória tão grande, todos os que se inclinaram para Deus têm uma marca divina na sua vida. Desde que Jesus nasceu em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, até a sua morte e ressurreição, todos os que se inclinaram para Ele têm uma marca dele na sua vida. Essa é a marca de Deus, aleluia, na nossa vida. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o mundo muda com a moda. Cada tempo é um jeito, cada tempo tem um lançamento. E toda a sociedade, nós estamos juntos nessas mudanças. Mas como cristãos, o mesmo cristão de fé e de coragem que você era alguns anos atrás, você é hoje, porque você passa a ideia de Cristo, a identidade transformada numa das nossas igrejas, pela mudança de conceito, a mudança de pensamento, que às vezes a gente cria um conceito pessoal, cria um jeitão, e Deus não quer aquele jeito, Deus quer mudar, e a gente não aceita. Mas quando Deus vem sobre a gente, e Ele traz uma coisa melhor do que aquilo, para que a gente mude de conceito. E a Bíblia diz, não se embarace com as coisas desse mundo, transforme-se. A transformação pelo entendimento, para experimentar a vontade de Deus. Quantas pessoas não entenderam a vontade de Deus, porque não deixaram Deus trabalhar na sua mente. Mas Romanos 12:2 está escrito ali, a renovação da mente. João 15, verso 5, ele estava olhando ali que nós somos feitos da mesma essência. Jesus para os discípulos conversando diz, vós sois as varas, meu pai é o lavrador, eu sou a videira, vós sois as varas, meu pai é o lavrador, a mesma essência. Depois você vai lá para um outro versículo de Romanos 11:24, era um zambujeiro bravo, não dava fruto bom, mas ele foi enxertado na oliveira, e produziu bom fruto. Agora nós fomos enxertados em Cristo Jesus, nós temos uma identidade dele, o fruto sai dele, porque nós somos a mesma essência de Cristo. Quando olhamos para João capítulo 1, verso 12, você vê o apóstolo dizendo, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Você foi feito filho de Deus. Você creu no nome de Jesus, eu criei no nome de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Quando olhei para Coríntios, achei ali um versículo que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Efésios também fala, vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vós. Você imaginou você ser uma ligação com Cristo, e Cristo morar dentro de você, e você dar frutos dignos de arrependimento, falar as coisas dele, pronunciar coisas dele, falar do reino, do governo, da salvação, dos milagres dele. E ali no capítulo 5, verso 17 de 2 aos Coríntios diz que nós somos uma nova criatura. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, você precisa entender que o Espírito Santo está falando contigo,
as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Já passou as coisas velhas, você não faz mais parte, você está num outro caminho, você tem um compromisso com Deus. Jesus precisa de você. Não volta atrás, não se deixa levar, não deixa o inimigo manchar a tua identidade, não deixa mudar a tua identidade, mas segura firme. Gálatas 2:20 diz que nós somos morada de Cristo, é mais um versículo da palavra de Deus. Mas muitas pessoas perderam a identidade com Cristo. Nós precisamos entender que há dois mundos que nós vivemos, um mundo virtual e um mundo normal. Este mundo normal tem uma cara, e o mundo virtual tem uma outra cara. Se age diferente nesses dois mundos, mas nós precisamos administrar isso. A nossa identidade vai aparecer, quem nós somos no mundo normal e quem nós somos no mundo virtual, como nós agimos nesse mundo normal e como agimos no mundo virtual. As nossas atitudes no mundo virtual têm peso, e é tão pesada que às vezes traz consequências piores do que atitudes no mundo normal, porque parece que dentro de uma sala, dentro de um quarto, escondido, não se tem tanta responsabilidade, ninguém está vendo, mas há alguém cujos olhos são como chamas de fogo, que estão olhando para nós, glória a Deus, e estão vendo as nossas atitudes, como nós estamos nessas duas realidades, estamos lutando contra os monstros das mídias sociais, monstros que fazem chorar, monstros que agridem, monstros que danificam, monstros que desmoralizam, monstros que acusam, monstros escondidos, às vezes até aparentando santos, mas sendo instrumentos do mal para prejudicar a vida de alguém. Deus está nos olhando. Nossa identidade é uma identidade cristã, uma identidade de alguém que teme ao Senhor. Este livro continua sendo o mesmo, esta palavra não muda, glória a Deus, glória a Deus. Quantas pessoas que são reféns dos links? Por que são reféns? Porque estão sempre à procura de descobrir o que fazer para ser mais curtido. O que eu vou fazer para que me curtam mais? E começa a produzir coisas, e sai do normal, perde a sua identidade, porque está sendo moldado por uma exigência de um mundo que na verdade é virtual, escravo das postagens. Não deixe nada disso que nós usamos como ferramenta para o trabalho, até para pregar o evangelho, para a glória de Deus, tirar a tua identidade como cristão autêntico e verdadeiro. Glória a Deus. Queridos irmãos, não deixe a tua identidade se perder. Alguém está dizendo: o que eu faço para aparecer mais, para ser mais visualizado? Agora é um momento difícil, nos próximos dias vamos enfrentar aí também. Por quê? Porque tem os selfídeos também. São homens, mulheres, adolescentes, jovens, que passam 1 hora ou 2, sempre tirando selfie, para mandar onde estou, o que estou fazendo, para ser curtido, para ser visto, ou para corrigir as suas próprias selfies, para ver como vai fazer para ficar mais bonito. E alguém vai se frustrando, e alguém vai se entristecendo, e alguém vai achando coisas erradas da sua vida e se frustrando, e parte para as cirurgias, e cai na depressão, e cai na tristeza, e faz qualquer coisa para aparecer na mídia, e se torna escravo, perdendo a sua identidade, e Satanás sorrindo. Que Deus proteja a sua amada igreja, que Deus proteja a nossa juventude, nossos adolescentes, que não seja o escravo disso, mas sim
que adquiriram da parte de Deus graça para serem influenciadores para o bem, pregadores do Evangelho, pessoas que apresentam aquilo que é bom e não se sente complexado, não é moldado pelo mundo, porque o padrão de beleza está acabando com a vida das pessoas. Pessoas estão se submetendo a loucuras e estão ficando enfermos, e alguns conseguem corrigir e se manter, e outros não voltam mais à sua saúde, e dentro de poucos anos não estão mais aqui. Não se preocupe com o tamanho do seu pé, não se preocupe com o tamanho da sua orelha, do seu nariz, não se preocupe com a tua altura, com o teu peso. A Bíblia diz: ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura. Olhe para os lírios do campo, a beleza que eles têm hoje, e amanhã o sol desvanece eles. Olhe para as aves do campo, que elas não plantam e não colhem, não falta nada para elas. Se mantenha na presença de Deus, porque Deus tem coisas grandes para você, e você não pode ficar sofrendo essas coisas impostas. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Vou citar aqui, estava lendo Datafolha, um jornal antigo que tinha guardado ali, 2007 a 2015, uma estatística. Quem dizia não à pornografia? 78% dizia não. No ano 2015, não estou falando hoje já está muito mais, somente 51%. Eu estou falando que as coisas vão entrando sorrateiramente na vida das pessoas. 2007 a 2015, quantos achavam errado fumar maconha? 73%. Agora, não dá 60%. Ou 2015 não dava. Em 2007 a 2015, 85% das pessoas eram contra o aborto. Agora caiu. Mas caiu de tal forma que veio para 70%. Nessa mesma data, quantos eram contra atitudes homossexuais? Quase 100%. E caiu assustadoramente. Menos de 50% hoje. Quantas coisas que há um tempo atrás eu e você olhava e dizia: isso é pecado. E agora faz e não vê mal. Agora dá, agora pode. Mas olhe para ver, a rachadura aconteceu no vaso. Não tem mais línguas estranhas, não tem mais lágrimas, não tem mais graça de Deus, não consegue mais louvar com autoridade, porque vazou o óleo da unção, e Satanás está interessado em esfriar a vida espiritual do crente. Mas nós vamos nos levantar com a igreja do Senhor contra toda a força contrária e manter a nossa vida na presença do Senhor. Não estou falando de coisa humana, de aspecto físico, não estou falando disso, estou falando da identidade cristã. Onde você ir, irmãos, lá no aeroporto de São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, onde você estiver, no meio de uma grande multidão, não se esqueça que é uma luz que está acesa naquele lugar. Eu quero orar com a igreja. Glória a Deus, amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos orando, meu Deus, orando pela tua santa igreja, orando pelos teus filhinhos, meu Deus, orando pelos teus servos, Senhor. Olha para este casal abençoado, meu Deus, esta mulher que o Senhor abençoou. Olha para a mãe, olha para o pai, olha para a mãe da tua filha que está doente, que seja curada na sua casa em nome de Jesus. Repreenda a doença do teu servo. Olha para o teu filho que está lá na casa, doente. Tu sabes, Senhor. Estou lembrando de 2 nomes aqui, ó Deus. E eu apresento a Ti os teus filhos que conversamos esta semana, que sejam tocados pelo Teu poder da sua casa, para ser curado de uma doença, Senhor. Toca na vida desse jovem que está assistindo em casa pela internet.
e está sofrendo porque não está tendo domínio sobre as mídias sociais. Olha para esta moça adolescente que está assistindo em casa no seu quarto e está pedindo ajuda porque não está tendo domínio, Senhor, sobre as mídias. Ajuda a tua filha para manter a sua identidade contigo, mas também rogamos pela saúde perfeita do povo, rogamos pela graça divina sobre a vida do teu povo, a vitória completa sobre os teus filhos, meu Deus. Receba a graça, receba poder.